Olá, meus alunos do 7º ano, vamos fazer uma revisãozinha agora sobre o que vocês viram até o momento nas aulas do Centro de Mídia, tá bom? E alguma coisa vocês viram em sala de aula comigo, tá? Então, a gente vai rever algumas coisas e, em seguida, a gente vai passar para o próximo item, né? O próximo tema, tá bom? Que ainda não foi visto, pelo menos até o momento dessa gravação, né? Dia 28 de maio, não foi visto pelo Centro de Mídias. Bom, aqui vocês já tiveram isso tudo até agora, tá? O que tá nesse esquema aqui. A gente falou até agora sobre as máquinas, né? Que servem para facilitar o trabalho do ser humano. Tudo bem? Então, máquinas são importantes e estão com a gente a todo momento, tá? É lógico que, dos primórdios até hoje em dia, a gente tem o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, essas máquinas estão ficando cada vez melhores, tudo bem? Mas, né, essas máquinas ainda, mesmo as que não têm uma grande tecnologia, mesmo assim, elas ainda nos ajudam bastante. Então, nós temos aqui, ó, as máquinas simples, tá? Que foi, né, o nosso tema aí no mês de fevereiro. Aí, nós temos as roldanas e as alavancas, tudo bem? Que são elementos usados por muitos e muitos anos para facilitação, principalmente se tratando de construções, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de alavanca, né? As alavancas, elas, né, conta-se aí na história que elas foram usadas na construção das pirâmides egípcias, né? Era um método que os egípcios conseguiam, né, os trabalhadores egípcios conseguiam levar a pedra, aqueles tijolos enormes, até as altas, né, as alturas maiores, vamos dizer assim, tá? E até hoje ela também é usada para facilitar a locomoção de algumas coisas que a gente precisa, tá? Móveis, tá? A gente usa a alavanca, tá? As roldanas também, elas são bem utilizadas, principalmente em se tratando de construção civil. Então, para levar uma coisa muito pesada de um lugar para outro, né, areia, cimento, né, então, por exemplo, de um andar para outro, né, locomover um saco de areia, imagina levar nas costas, numa escada, né, subir com um saco de areia de 5 quilos. Então, o que se faz? Coloca-se uma roldana, amarra-se esse saco de areia e aí sobe pelo auxílio da roldana. A roldana nada mais é do que aquela rodinha, não sei se vocês já viram em filme, etc., aquela rodinha que fica em poço, né, para retirada de água. Então, a roldana é aquilo, tá? Então, é muito mais fácil, por exemplo, subir com um saco de areia para o segundo andar de um prédio, ou do primeiro andar para o primeiro andar de um prédio, com o auxílio de uma roldana, do que nas costas, tá? Nas costas mesmo, subindo escada e tudo. Bom, então por isso que essas duas máquinas simples aqui, elas diminuem o nosso gasto de energia, né? E não utilizam motor, por isso que elas são chamadas de simples, tá? Porque se elas utilizam motor, elas já vão usar uma tecnologia mais complexa, já não vai ser simples, tudo bem? Bom, e aí, né, os motores, eles foram, com o passar dos anos, com o desenvolvimento da tecnologia, eles foram sendo aprimorados, tudo bem? Bom, então essas máquinas aqui, então essa parte aqui, a primeira parte falou do surgimento das máquinas, certo? Aí a gente vai passar para uma outra parte que fala sobre calor, energia, temperatura. Mas, professor, o que tem a ver isso com máquina? A gente estava falando de máquina, agora a gente já vai falar de temperatura? Oh, gente, que é isso, né? É verdade, o que é isso? Mas é que assim, ó, para chegar na tecnologia das máquinas, seja simples, né? Que a gente usa no cotidiano, as ferramentas que nós usamos são máquinas simples, tá? Para utilização dessa máquina,
foi necessário, por exemplo, a gente descobrir o fogo, né? Porque foi através do fogo que a gente conseguiu, na manipulação do fogo e, por exemplo, do metal, é que a gente conseguiu produzir algumas máquinas, tá? Então, o fogo, que é a nossa energia, né, principal, vamos dizer assim, ele foi descoberto e nos auxiliou a construção das nossas máquinas. Então, ele é muito importante. E aí, o que que acontece? Fogo é energia, tá? Então, lá, sei lá, mais ou menos 300 mil anos, né, da Era Moderna, foi descoberto o fogo. Aí, o que que aconteceu? Hoje em dia, a gente, como ele é energia, ele é um condutor de calor, né? Ele irradia calor. Aí, o que que acontece? Ele tanto conduz como ele irradia o calor. Aí, o que que acontece? A gente vai ter um aumento de temperatura, por exemplo, a gente vai ter uma geração de calor, né? E a gente vai estudar agora a sensação térmica, que temperatura, calor e sensação térmica são 3 coisas diferentes, tá? A temperatura é a grandeza física, quer dizer, aquilo que pode ser medido. E medido pelo quê? Pelo termômetro, tá? Então, a gente mede a agitação das moléculas. Por quê? A temperatura, o calor, nada mais é do que uma agitação de molécula. É energia que é, vamos dizer assim, transmitida por conta dessa agitação. E essa agitação de moléculas aqui, ela pode ser medida através do termômetro, e aí a gente vai ter uma temperatura, é um número, tá? É um número. Então, eu tenho que ter, por exemplo, minha temperatura normal do corporal é 36 graus, não é? De todo mundo. Se estiver acima, eu tô com febre, se estiver abaixo, eu tenho uma temperatura baixa, tá? Bom, aí o calor. Calor é a energia trocada entre 2 corpos, com temperatura diferente. Então, quando eu troco calor, então quando eu tenho, por exemplo, frio, o que que eu faço? Eu coloco cobertor, porque eu vou ter uma troca de calor com o cobertor, ele vai me aquecer, certo? Vou trocar, ele vai conduzir o calor para mim, tudo bem? Se eu tiver lá no meio da rua, eu acendo uma fogueira, porque o fogo ele vai irradiar o calor dele para mim, ele vai também transmitir esse calor para mim, vai me aquecer, tudo bem? Vai evitar a morte. Já a sensação térmica é uma percepção individual, porque vai depender, por exemplo, do vento, da umidade do ar. Então, o que que vai acontecer? Eu posso ter aqui, em Guaianazes, por exemplo, a temperatura de 30 graus, né? Então, eu meço lá com o termômetro de ar e aí tá 30 graus. Só que em Itaquera, eu tenho 35 graus. Ué, aqui 30 graus no termômetro, só que a sensação térmica aqui é 35. Lá em Itaquera, por exemplo, tem 30 graus também no termômetro. Desculpa, eu errei. 30 graus no termômetro, mas a sensação térmica lá é 32. Por que será dessa diferença entre temperatura e sensação térmica? Porque lá eu posso ter mais ventos. E aí faz com que a temperatura baixe um pouquinho, né? Eu posso ter uma umidade do ar maior, né? Menos poluição. E tudo isso vai influenciar na sensação térmica. E, além de tudo, é a percepção individual, quer dizer, tem pessoas que sentem mais frio e tem pessoas que sentem menos frio. Isso também, vamos dizer assim, ajuda nessa sensação térmica, tá? Então, a sensação térmica é uma percepção. Então, eu tenho que perceber o tempo, como que ele tá. E óbvio que vai depender desses fatores, vento, umidade, tá? Quanto mais ventar, quanto mais umidade eu tiver, o que vai acontecer? A sensação térmica vai ser menor do que a temperatura medida pelo termômetro. Tudo bem? Bom, aí a partir disso, sabendo o que é cada coisa, eu tenho a propagação desse calor, tá? Dessa energia que é transmitida. E essa energia transmitida, ela pode ser transmitida de 3 formas. Então, ela tem
a transmissão através da convecção, através da irradiação e através da condução. A gente tem uma propagação de calor transmitida pela convecção, por exemplo, na geladeira, tá? O que acontece? O ar da geladeira quente, então assim, ó, propagação de calor por meio de fluidos. Então, é por meio do ar mesmo. O ar quente da geladeira, porque quando a gente coloca o alimento lá, ele tá com uma temperatura maior do que a da geladeira, então o ar quente do alimento, ele vai subir, certo? E o ar frio que sai do congelador vai descer, tá bom? E aí, o que vai acontecer com esse alimento? Ele vai ser refrigerado. A temperatura dele vai diminuir por conta dessa troca de ar quente com ar frio, tudo bem? O ar frio sempre tende a descer e o ar quente sempre tende a subir, tudo bem? Na irradiação, acontece somente, né? A irradiação acontece somente com a propagação dos raios do Sol. Então, os raios do Sol aquecem a partir das ondas eletromagnéticas o planeta Terra. E aí nós temos o calor aqui guardado, tá? Que a gente vai falar melhor na próxima aula. E a condução, que é quando o calor é levado de um corpo para outro. Então, por exemplo, quando eu coloco alguma coisa para esquentar no fogão, então eu coloco lá uma comida para esquentar. Aí eu coloco uma colher de metal, né, de alumínio. Vou mexer essa colher e esqueço essa colher lá dentro dessa panela. No momento que eu for pegar, mesmo que seja 1 minuto, o que vai acontecer com essa colher? Ela vai estar aquecida e se eu não tomar cuidado, ela vai queimar minha mão. E aí, o que aconteceu com ela? Ela conduziu o calor que estava na panela até a minha mão por meio do quê? Por meio da colher, que é metal. Então, o metal é um condutor de calor, tudo bem? Qualquer metal é um condutor de calor. Todo aquele elemento que não conduz calor é chamado de isolante, tá? Então, isola o calor. Então, por exemplo, se essa colher ela tiver um cabo de madeira, né? Ela pode ser de metal, só que ela tiver uma roupagem de madeira, né? O que vai acontecer? Eu vou estar protegido por conta dessa madeira, porque madeira, ela não conduz muito bem o calor, tudo bem? Então, eu vou me proteger, vamos dizer assim, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de revisão, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer coisa, eu me disponho lá no WhatsApp, no meu PV, para responder qualquer questão sobre, tá bom? Muito obrigado pela atenção.